E aí, pessoal, como vai? Eu sou o professor William e eu estou mais uma vez aqui para resolver para vocês um exercício de cálculo 2 do livro do Stuart, tá? Esse exercício é de integrais triplas em que eu preciso utilizar coordenadas cilíndricas para resolver. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal para me ajudar também. Então, vamos lá, vamos começar com o nosso exercício. Primeira coisa que eu tenho aqui só para comentar, né, para deixar bem claro, é que é um exercício da seção 15.7, tá, de integrais triplas em coordenadas cilíndricas, e ele está aqui para mim na página 935, na 8ª edição, e é o exercício 24. Lembrando que às vezes página, seção, o enunciado, alguma coisa pode mudar de seção para seção, por isso que eu coloco aqui que a minha é a 8ª edição, beleza? O enunciado está aqui, determinar o volume do sólido que está entre o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e a esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 2. Então vamos visualizar primeiro aqui o que está acontecendo, beleza? No GeoGebra 3D, o que eu coloquei aqui, ó, de vermelho, o nosso paraboloide, e de azul a esfera, seguindo as equações que foram dadas no enunciado, beleza? Então, o que eu quero que vocês reparem aqui? Eu quero esse volume que está aqui dentro. Para fazer ele com coordenadas cilíndricas, eu preciso determinar primeiro qual é a interseção aqui dos dois, que dá justamente essa circunferência aqui que está de amarela, e aqui embaixo está a projeção. Por que isso aqui é importante? Porque essa projeção aqui é o que vai delimitar qual é o meu cilindro, o meu sólido está dentro desse cilindro. Então algumas coisas eu já consigo perceber aqui, ó. Primeiro que esse cilindro ele é completo, ele dá uma volta completa. Então o nosso θ do cilindro, deixa eu só ver aqui para minha câmera não ficar em cima, ele vai de 0 até 2π, quando eu fizer a mudança para coordenadas cilíndricas, tá? Eu já vou deixar isso aqui para a gente, pelo menos ter uma ideia visualizando aqui, depois eu vou melhorar isso, tá? Outra coisa, o nosso raio, como eu pego, a figura está completamente dentro do cilindro, ele vai de 0 até um raio máximo, onde esse raio máximo vai ser o raio desta circunferência aqui. Por enquanto eu não sei qual que é o valor, então eu vou colocar aqui R1, tá? Que é o raio da circunferência. E a nossa altura, quando a gente muda para coordenadas cilíndricas, né, a gente vai ter uma altura, que é o próprio z, ele vai do paraboloide até a esfera. O que limita inferiormente o nosso sólido é o paraboloide, o que limita superiormente é a esfera. Então eu vou colocar assim, ó, um P de paraboloide e um E de esfera. Depois eu preciso encontrar essas equações para poder fazer minha mudança de coordenadas. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia visualizando, tá? Porque eu vou tirar o projetor e daí a gente não vai mais visualizar, a gente vai para a parte algébrica. Beleza? Então vamos lá, algumas coisas. Primeiro, antes de começar, quando a gente está falando em coordenadas cilíndricas, a gente sempre chama o x de r cosseno θ e o y de r seno θ, tá? E o z a gente deixa como z mesmo, porque é a altura. Algumas coisas importantes que tem que ser ditas aqui já que vão nos ajudar. Quando a gente muda para coordenadas esféricas, cilíndricas, a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado. É só substituir aqui, ó, calcular a soma dos quadrados aqui que a gente vai chegar nisso. Tá? Isso aqui é importante para a gente fazer uma mudanças de coordenadas. E outra coisa que a gente não vai mais ter na nossa integral o dx, dy, dz. Quando a gente mudar para essas coordenadas, isso aqui vai ficar r, e daí depende da ordem. Eu já vou colocar assim, ó, dz, dr, dθ. A ordem aqui pode mudar de acordo com a parametrização que você fizer, conforme ficar mais interessante. Mas eu já vou deixar assim porque é a ordem que a gente vai utilizar nesse exercício, tá? E não ligue quando eu fizer o z de forma diferente, tá? É costume meu, mas é o mesmo z. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira continha que eu vou fazer aqui, eu vou encontrar a interseção, né? Aquela circunferência, porque eu preciso encontrar o valor desse raio aqui, ó. Então eu vou pegar as duas equações. A interseção é quando eu tenho uma igualdade aqui entre as equações. Então eu vou fazer o seguinte, ó, repare que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu posso trocar o x ao quadrado mais y ao quadrado aqui por z. Como que vai ficar então? Z mais z ao quadrado igual a 2. E assim depende só de z, né? E daí fica z ao quadrado
mais z menos 2 igual a zero. Só escrevendo num formato que aparece um pouco mais, que é mais comum, certo? Aqui, utilizando a fórmula de Bhaskara ou soma em produto, como você achar melhor, você vai encontrar duas raízes. A primeira raiz é z igual a 1 e a segunda raiz é z igual a menos 2. Essa raiz negativa aqui não faz sentido para a gente, porque a nossa figura, o nosso objeto, ele está acima do plano XY, né? Então o z, obviamente, é sempre positivo. Tá? Aqui também, nessa equação, a gente pode reparar ó, que não tem como um z negativo satisfazer essa equação aqui. Por isso que a gente descarta. Então fica z igual a 1. Quando z é igual a 1, a gente pode substituir em qualquer uma das equações, nessa aqui é mais fácil, a gente vai chegar em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa é a equação de uma circunferência de raio 1. Certo? Então, aquela circunferência tem raio 1. Então, o maior raio que a gente vai ter aqui é 1. Então, eu já posso fazer a minha parametrização um pouco melhor. O θ, que eu já comentei aqui, ele vai de 0 até 2π, esse daqui saiu tranquilo. Agora eu tenho que o nosso raio vai de 0 até 1, que é o valor máximo, e eu preciso ainda melhorar o nosso z. Então, o nosso z, ele vai do paraboloide, eu vou pegar a equação do paraboloide aqui, ó, no caso já está isolado z, então é x ao quadrado mais y ao quadrado, até a esfera. A esfera não está isolado z. E um detalhe, não vai até a esfera, ele vai até a parte de cima da esfera. Por que isso é importante? Porque para eu isolar o z aqui, eu vou ter que tirar uma raiz e aparece um mais ou menos. Então, eu só vou pegar a parte positiva. Isolando o z aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Primeiro você passa subtraindo isso aqui, eu subtrai x ao quadrado menos y ao quadrado dos dois lados. Eu já vou escrever assim. Eu vou deixar entre parênteses mesmo, porque isso vai facilitar um pouco para mim. E depois eu tiro a raiz, como é a parte de cima, é só a parte positiva, né? Não faria sentido eu pegar a parte negativa aqui, ok? Então eu já tenho a minha parametrização, porém com um probleminha. Aqui está em função de xy, e eu tenho que estar em função de θ e r, que são as variáveis que eu vou utilizar. Então por isso que eu falei que era muito importante, ó, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, porque eu posso substituir aqui. Daí fica r ao quadrado menor ou igual que z, menor ou igual que raiz de 2 menos z ao quadrado. E assim o meu z, opa, aqui é r. O meu z está agora entre funções que dependem só de r e θ, no caso só de r. Beleza? Então isso aqui é importante. Tá, então agora eu posso fazer o cálculo do meu volume. Como que a gente calcula o volume utilizando integral tripla? O volume vai ser a integral tripla, né, do nosso sólido, eu vou colocar S aqui, tanto faz a letra que você utilizar, da função 1 dv. Então, eu vou fazer a parametrização aqui na integral tripla, utilizando estas coordenadas aqui, mais precisamente essas aqui. Tá? O meu dv eu vou ter que substituir por isso daqui, e eu já vou deixar nessa ordem. Por que a ordem vai ser primeiro o z, depois o r e depois o θ? Porque o meu z depende de outra variável, no caso o r. Então, obrigatoriamente, o z tem que estar antes do r. Certo? O R está só entre valores numéricos, então ele poderia ser o último ou o segundo. E o θ aqui, como está entre valores numéricos e o Z, nenhuma outra variável depende do θ, ele poderia estar em qualquer lugar. Eu vou deixar por último o θ, tá? Mas ele poderia ser o primeiro, o segundo. O θ em si não faria diferença alguma aqui. A única diferença é que o R esteja depois do Z, já que o Z depende do R. Tá? Então vamos fazer o nosso cálculo aqui. Só deixa eu tomar o cuidado para não escrever atrás de onde está projetada a minha câmera. Então, o volume vai ficar igual à integral. Eu comentei que a última que eu vou fazer vai ser em relação ao θ, então vamos colocar a integral aqui de 0 a 2π. A segunda que eu vou fazer vai ser em relação ao raio. Então, raio de 0 a 1, e a primeira que eu tenho que fazer aqui é o nosso z, que é de r ao quadrado até raiz de 2 menos r ao quadrado. 1 eu não preciso escrever, mas eu vou escrever aqui o meu dv, né? O meu dv que é r dz dr dθ. Tá? Então, é essa integral aqui que a gente tem que calcular. Eu vou puxar a cor branca aqui, que fica um pouquinho mais fácil da gente visualizar. Tá? Bom, antes eu vou fazer um truque aqui, ó.
Um truque bem simples, que é o seguinte: nada aqui depende do θ, certo? Eu não tenho θ aqui na função. Quando eu integrar os meus parâmetros aqui, ó, não tem θ, depois também não vai ter θ. O que isso significa? Significa que tudo isso aqui, essa integral dupla que está aqui no meio, ela não depende de θ. Então é como se isso aqui fosse uma constante aos olhos do θ, certo? Então, no final das contas, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular a integral de 0 a 2π dessa constante, que é o valor da integral, em relação a θ. Como que fica isso? Tá? A integral de uma constante em relação a θ é essa constante vezes θ, e daí eu vou multiplicar pela diferença, né? 2π até 0. Então, isso aqui vai ficar a constante vezes 2π menos 0, que é igual a 2π vezes a constante, que é a integral, certo? Por que eu estou mostrando isso aqui para você? Porque a partir de agora você não vai mais precisar calcular isso aqui sempre, você pode fazer isso aqui diretão. Então eu vou colocar aqui no cantinho aqui, ó. Quando você não depende aqui de uma variável, você pode fazer, já pode fazer direto o produto da diferença aqui, 2π menos 0. Então isso aqui vai ficar 2π vezes a integral dupla, agora eu copio ali de 0 a 1, de r ao quadrado até a raiz de 2 menos r ao quadrado, tá? Dá para entender aqui. E daí o nosso r dz dr, tá? Próxima vez que você vê uma integral tripla assim, que não depende do θ e está de 0 até 2π, você já multiplica por 2π direto. Essa é uma manha para fazer, beleza? Então vamos lá. Agora vamos calcular. Uma integral eu já matei. Agora eu vou resolver a que está aqui dentro, aqui, ó. Tá? Que é em relação a z. Eu vou calcular só essa integral aqui por enquanto. Então, qual que é a integral de r, né, em relação a z? É rz, certo? Rz, eu vou avaliar de r ao quadrado até a raiz de 2 menos r ao quadrado. Quando eu substituir o z por 2 menos r ao quadrado, isso aqui vai ficar r raiz de 2 menos r ao quadrado, tá bom? E quando eu substituir o z por r ao quadrado, multiplicando por r, vai ficar r ao cubo, menos aqui da integral mesmo, tá? Então, como é que vai ficar a nossa integral lá? Vamos voltar lá. Vai ficar 2π, que eu já coloquei, a integral de 0 até 1, e daí o resultado que eu acabei de colocar aqui. R raiz de 2 menos r ao quadrado menos r ao cubo dr. Então, agora é uma integral só que a gente tem que matar aqui, tá bom? Ó, eu vou separar, vou fazer, já que eu tenho a subtração, eu vou fazer separadamente. Eu vou calcular essa integral aqui primeira e depois eu vou calcular essa integral aqui. Por quê? Porque a primeira eu vou ter que, é um pouquinho mais difícil, eu vou ter que fazer uma substituição. Então, eu vou fazer aqui embaixo, deixa eu apagar aqui, tá? Já deu para sacar como que eu fiz. Beleza? Eu vou resolver só aquela ali de essa primeira integral aqui, ó. Então, quero calcular a integral de 0 até 1 de r raiz de 2 menos r ao quadrado dr. Essa aqui do r ao cubo é tranquila, então eu deixo ela para depois. Tá? Aqui eu vou ter que fazer uma mudança de variável. Então, qual é a mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar o que está dentro da raiz de u. Então, o meu u é 2 menos r ao quadrado. Tá? Assim, o meu du... Opa, cadê? Vamos voltar lá. Aí, voltou. O nosso du, tem que colocar um pouquinho mais para cima aqui. Deixa eu só vir para cá. Tá bom. O nosso du vai ser menos 2r dr, tá? Então, você pode substituir o seu r dr, a gente pode substituir por menos meio, que é 1 du, tá? Pronto. Então, o meu RDR, que está aqui, ó, eu vou substituir por menos meio du. Então, já vamos fazer
aquilo ali. Antes, um detalhezinho, né? Quando o meu U é 0, se eu substituir aqui, ó, o meu U, quando o meu R é 0, o meu U vai ser 1. Vai ser 2, aliás, desculpa. Então, calma, vou fazer com calma aqui. Então, quando o meu R é 0, se a gente substituir aqui, o U vai ficar igual a 2. Beleza. E quando o meu R é 1, que é o outro valor que eu tenho aqui, o meu U vai dar 2 menos 1 ao quadrado, 1. Então, vai mudar aqui os meus parâmetros de integração. Às vezes o pessoal esquece disso. Então, vamos fazer. Então, vai ficar integral nos novos parâmetros aqui, de 2 até 1. O meu RDR eu vou trocar por menos meio DU. Eu deixo o DU para colocar no final. E aqui vai ficar raiz de U. Ou eu já posso escrever como U elevado a meio, que fica mais fácil integrar, tá? Mais uma mãe aqui, ó. Tem um sinal negativo, eu posso mudar a ordem de integração. Em vez de ficar de 2 até 1, fica de 1 até 2. Eu tiro o sinal negativo, posso puxar esse meio aqui para frente. Integral de U elevado a meio du. Qual que é a integral de U elevado a meio? Vai ser U elevado a 3 meios. E daí divide por 3 meios. Dividir por 3 meios, como eu tenho esse meio aqui multiplicando, então vai ficar só dividido por... Cadê? Por 3, tá certo. Por 3, beleza. E daí eu avalio isso aqui de 1 a 2, tá? No 2 vai ficar 2 elevado a 3 meios. 2 elevado a 3 meios a gente pode escrever também como 2 raiz de 2, tá? Como vai ficar dividido por 3, eu vou deixar numa fração só. E no 1 aqui, 1 elevado a 3 meios é 1 mesmo. Então, eu posso deixar isso desta maneira, tá? Então, essa é essa integral aqui mais chata. Tá? O resultado dela. Essa integral aqui é simples, é r² sobre 4. Tá? Aí avaliado do 1 ao 0, vai ficar 1/4. Essa aqui é bem simplesinha, concordam comigo? Vamos fazer aqui rapidinho. Ó, integral de 0 até 1 de r ao cubo dr. Isso vai ser r² sobre 4 avaliado de 0 a 1. Isso aqui vai dar 1/4. Tá? Então eu já posso voltar lá. Calma que eu já vou organizar bonitinho. Essas contas aqui eu fiz como rascunho, eu já vou apagá-las. Então isso aqui vai ficar 2π, que multiplica esse resultado aqui. Tá? Vamos colocar o resultado. Ali é 2 raiz de 2 menos 1 sobre 3, e ali dá 1/4. Então, a gente está quase acabando. Por quê? Eu posso fazer a conta aqui entre essas frações. Aqui, o mínimo vai dar 12. Né? E daí, já cortando aqui, ó, eu posso deixar um π sobre 6. E daí eu multiplico esse aqui por 4 e esse aqui por 3. Multiplicando esse aqui por 4, vai ficar 8 raiz de 2. Multiplica esse aqui por 4, vai ficar 4, menos esse aqui vezes 3. Então, é menos 4 menos 3, menos 7. Se eu fiz meio rápido aqui essa conta, você consegue fazer ela com mais calma, você vai ver que vai chegar nesse resultado aqui, tá? Bom, é isso aí. Isso aqui já é o resultado final. Claro que você pode colocar, né, unidades de volume, já que é o que foi pedido para calcular, mas a ideia está aí, beleza? Então, se meu vídeo te ajudou, já deixa aí o seu joinha, que você me ajuda também. Pode deixar um comentário também. E mais uma vez, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, que você me ajuda bastante, beleza? Valeu, é isso aí.